O meu convidado para esta edição da Hora do Leite é o presidente da Câmara Municipal de São Carlos, Marquinho Amaral. Conheça a sua história. Então aqui comigo, Marquinho Amaral, presidente da Câmara Municipal de São Carlos. Marquinho, conta aí, você nasceu em São Carlos, é são carlense? Eu nasci em São Carlos, gente. Eu nasci em São Carlos no dia 20 de maio de 1971. Novo ainda? Novo, 42 anos, fiz no dia 20 aí, 42 anos. E, se Deus quiser, muita lenha para queimar, né? Para queimar na área política? Na área política. Se Deus quiser, nós vamos continuar a nossa vida política. E eu falo sempre que eu tenho 3 grandes paixões: os meus amigos, a minha família e a política. Tem gente que fala, eu sou apaixonado, eu gosto de futebol, participo de futebol, mas a grande paixão minha, fora a minha família e meus amigos, é a política. Corre aqui na veia o sangue político. Eu, desde pequenininho, eu acompanhava o meu pai na vida pública e eu peguei gosto pela coisa. Então, eu ia te perguntar da tua infância. Foi uma infância feliz, enfim? Muito feliz, muito feliz. Eu estudando escola pública, jogando futebol na rua, brincando na rua. Nós temos até hoje uma chácara lá na região de Água Vermelha. Passei muita minha infância lá, andando a cavalo, andando de bicicleta. Mas da infância também eu perdi um pouco a infância, perdi um pouco aquela saída com os amigos, aqueles bailinhos, porque eu ia com meu pai na política. Tinha os comícios, tinha as reuniões, eu estava sempre participando. Eu era até... Muitas vezes eles falavam, os vereadores da época, que o meu pai foi diretor da Câmara por muitos anos, eles falavam, o nosso mascotinho aqui na Câmara, e eu tomei gosto por isso daí, porque eu também convivi desde criancinha. Foi uma infância feliz, Feliz, então. Muito feliz, que eu soube, com o auxílio dos meus pais, eu soube mesclar, né, entre brincar e entre estar sempre perto do meu pai e da minha mãe. Você lembra de alguém daquele tempo que foi marcante na tua história, além do seu pai, evidentemente, para que você tomasse os rumos da política? Eu acredito que eu aprendi a política com meu pai, mas uma pessoa que foi muito marcante na minha vida política, ele está vivo e coincidentemente é vereador comigo, foi o Catarino, Antônio Carlos Catarino, que aliás depois veio ser meu padrinho de crisma, e eu também convivia muito com ele. Teve o Vadinho, o ex-prefeito Vadinho. O Vadinho era vereador e, além de ser vereador, ele era o contador da Câmara. Ele era concursado na Câmara como contador e ele era amigo do meu pai. E eu saía também muito com ele. Tanto essas duas pessoas, além do meu pai, contribuíram para que eu também tomasse gosto pela política. Era um bom estudante na escola? Ia bem ou era meio... Ou já era encrenqueiro? Não, era encrenqueiro. Você tem uma certa fama hoje, era encrenqueiro. Né? O saudoso Walter Blanco, que foi diretor do Paulino Carlos por muitos anos e hoje leva o nome de uma escola, inclusive a minha esposa leciona nessa escola, ele me puxava a orelha e sempre vira e mexe, eu ficava lá na diretoria. Até teve um episódio que eu e um outro amigo de infância, que é meu compadre hoje, amigo de casa, todos os dias está comigo, nós uma vez fomos lá na sala da diretoria e colocamos Gutalac, aquele remedinho, né, e colocamos na garrafa térmica momentos antes dos professores entrarem na sala. Aí nós esquecemos, naquela época não era como hoje, mas tinha uma filmadora ali na entrada da sala dos professores. Acabamos 2 semanas de gancho na escola e as 2 semanas de prova. Ficamos de recuperação de tudo. Acabamos repetindo o ano os dois por conta dessa brincadeira infeliz, né, que hoje... é coisa de moleque mesmo. Você fez curso superior ou você... Eu sempre tive vontade de ser advogado. Eu entrei na Faculdade de Direito aqui em São Carlos, que aliás, saudosa Faculdade de Direito, em 1991. Aí eu cursei em 91, meio semestre, em 92, 93, acabei largando no sexto período. E aí eu fiquei um tempo fora, porque eu acabei largando por causa da política. Falta, porque tem compromisso, é o primeiro mandato meu como vereador. E aí recentemente eu cursei administração de empresas e me formei em administração de empresas. Marquinhos, você entrou na política, você já contou aqui, menininho e tal, né? Que acompanhava seu pai, enfim, foi aprendendo, né, a arte da política.
Agora, efetivamente, quando que você se candidatou a um cargo eletivo? Foi nesse período? Foi em 92. 92. Eu entrei na faculdade em 91. Em 92 eu fui o candidato a vereador. O meu irmão havia sido presidente da Câmara, havia sido vereador. E em 90 ele estava como chefe de gabinete da prefeitura e o meu pai falou, você não vai concorrer? Ele falou, não vou. Aí um dia o meu pai, que ia todo final de tarde lá na chácara com os amigos, 20, 30 pessoas, todos os dias iam lá, e ele me chamou lá, eu raramente ia, eu já estava mais com uma certa idade, 20 anos, 20 e poucos anos, e já estava namorando, saindo mais, e acabei abandonando um pouco até o convívio com ele ali na política. E ele me chamou um dia lá com alguns amigos que lá estavam e falou, você vai ser candidato a vereador. Aí naquela época podia fazer propaganda antecipada, e eu era simplesmente desconhecido, as pessoas me conheciam um pouco só no centro, como filho do Xavierzinho. Aí em 92, no Carnaval, eu fui em todos, naquela época era muito forte o Carnaval de clube, nós tínhamos a Basque aqui, o Ítalo era forte, o São Carlos Clube, e eu fiz algumas viseiras e uns leques, e ia nas portas dos clubes distribuir. Marquinhos Amaral ama São Carlos. E ali começou o meu nome a crescer e eu fui o vereador candidato mais jovem naquela época, 21 anos, e acabei sendo mais votado na eleição com o slogan que até hoje é lembrado, o meu primeiro voto, que nós acabamos pegando o Ademir Olmo, que era um marqueteiro aí da cidade, uma pessoa que tinha gráfica e gostava de fazer criações, ele fez aquela criação e acabou pegando naquele momento que havia o voto dos 16 anos, e primeiro voto, nós fizemos uma campanha maciça e eu acabei me elegendo, sendo mais votado. Tá certo. E o casamento? Você falou em namoro aí e tal, enrolou muito para se casar e tal? Aí eu namorava, tudo na primeira eleição, aí larguei da pessoa que eu namorava. Aí em 96, durante a campanha eleitoral, em setembro de 96, eu estava candidato à reeleição, aí nesse meio tempo o meu pai havia falecido, todo mundo, o Marquinho não se elege mais, o Marquinho não vai conseguir se eleger. E nós começamos a trabalhar, eu fui candidato, diminuiu acho que uns 300 votos na época daquilo que eu havia tido, eu fui o terceiro mais votado da cidade e voltei. E naquela campanha eu conheci a minha atual esposa, nós estávamos num comício na cidade de Araci, e uma amiga em comum foi no comício, estava me apoiando e levou ela até o comício. E eu acabei conhecendo-a, brigando com ela. Eu fui no carro, final de campanha, setembro, aquele medo, falando, de fato, será que o povo tem razão? O Xavier morreu, o Marquinhos não se elege. E eu estava no comício, acabou o comício, eu desci do caminhão, eu tinha costume de descer e cumprimentar o povo. Aquele dia nem isso eu fiz. Aí eu desci, saí, essa amiga minha estava dentro do carro dela, eu fui lá cumprimentá-la, e a minha esposa estava junto, que até então eu não conhecia. Eu falei assim, o Melo era candidato a prefeito e eu a vereador. Aí eu falei, preciso contar com o seu voto, para mim e para o Melo. Ela falou, para o Melo eu vou votar, em você eu não sei. E eu acabei dando uma resposta mal criada para ela, que não posso nem falar aqui. E depois de alguns dias caiu a ficha. Eu falei, nossa, fui mal educado. E liguei para essa amiga, falei, eu precisava do telefone da sua amiga, ligar para ela e pedir desculpa. Aí pedi desculpa, comecei a conversar e começou com uma encrenca. Estou até hoje com ela, desde 96. Começou com uma briga, Começou com uma briga. O que é uma coisa meio que na tua vida faz parte dessa polêmica e tal. Mas você é muito leal, né, Marquinhos? Não, leal que eu digo com as coisas que você pensa, ideologia e tal. Você leva isso muito a sério. Eu levo muito a sério e eu falo o que eu penso. Muita gente fala, você não deveria ser assim, político às vezes não pode ser assim. E falo o que eu penso, e quando eu assumo uma coisa, eu vou até o fim. Quando eu falo para a pessoa, eu sou seu adversário, eu vou ser adversário dela, quando eu estou junto, eu estou junto. Eu deixei praticamente uma reeleição, eu estava em todas as pesquisas, eu era um dos únicos na Câmara que fazia oposição ao governo do Newton Lima, o primeiro mandato do Newton Lima, uma oposição forte, marcante. Havia saído de uma eleição de 2002 com 25 mil votos para deputado somente em São Carlos, e eu tinha uma reeleição praticamente ganha. E um dia, quando o Melo saiu da prefeitura, que foi um grande companheiro que eu tive nos 4 anos que eu fui vereador com ele, e ele prefeito, ele me abriu a prefeitura, eu tinha um grande espaço dentro da prefeitura. Quando ele saiu, eu falei, eu estou junto com você.
Fiquei 4 anos na Câmara, muitos demandaram, muitos foram para o lado do Newton Lima. Eu fiquei 4 anos sendo oposição ao Newton e defendendo o governo, então, que tinha saído do Melo. E falei, eu estou junto com você porque deve é. Aí começamos a preparar a volta do Melo em 2004, a volta do Melo, que ele havia perdido em 2000 a reeleição, por pouco voto, por 65 votos, e aí nós estávamos preparando a volta do Melo, e o PMDB, na última hora que ia indicar o vice, o PMDB foi para o lado do Newton, apoiando o Newton, que até então estava se reelegendo. Aí o Melo, na casa dele, falou, Marquinhos, você falou aquele dia lá atrás, que você estava comigo, tem que ser você vice, você saiu de uma eleição com 25 mil votos de São Carlos, vitoriosa de deputado, e tinha dificuldades, nós sabíamos que nós começamos a ficar sozinhos ali, houve uma grande aliança em torno do prefeito, que era o Newton Lima, e eu falei, não, eu prometi para você, eu vou ser candidato a vice. Todo mundo, na noite que foi anunciado, ninguém acreditava, falava, o Marquinhos está deixando uma reeleição, mas eu tinha dado a minha palavra, honrei a minha palavra, não me arrependo, porque havia aquilo, a vida toda, 47 anos, 45 anos de vida pública que meu pai teve, eu peguei grande parte desse coisa e depois já me elegi vereador. Então não havia ficado fora vamos dizer assim, do poder, do processo, e isso em 2004 foi bom eu ter ficado alguns anos, porque a gente olha com outros olhos, aprende muito, apanhando que a gente aprende. E eu também comecei a ver quem eram os verdadeiros amigos, quem eram aquelas pessoas que abriram as portas para mim, que me ajudaram, que foram meus companheiros naquele momento difícil da minha vida, porque, como eu disse, corre no sangue, e uma das grandes paixões que eu tenho é fazer política, e fazer política sem mandato é mais difícil, você não está no dia a dia, você não está no centro das discussões. Eu acabei estando aí um grande momento no ostracismo. Depois fui convidado pelo Lobo Neto para ser chefe do gabinete dele, trabalhei com ele há alguns anos, depois trabalhei com o deputado Roberto Massafera, essas duas figuras que eu devo muito a elas, não só politicamente, mas como amigo, como pessoas. Eles não foram só o meu chefe, eles foram meus amigos, são meus parceiros, e eu aprendi muito com eles, duas reservas morais da política. Verdade. Tanto o Lobo como o Massafera, eles são pessoas que eu nunca vi falar nada que desabonasse ambos. São homens que estão aí há anos na vida pública e que a gente não vê nada manchando a imagem deles. Agora, Marquinho, você hoje é presidente da Câmara Municipal de São Carlos, apontado inclusive por seus colegas, né? Isso é unânime até em toda a Câmara Municipal, como um dos grandes presidentes, né, que passou por aquela casa e tal. Você defende a Câmara com unhas e dentes, briga com todo mundo, se necessário for, em defesa da Câmara Municipal, enfim. Isso te credencia para um salto mais alto, de repente, daqui a 3 anos e meio? Quem sabe aí uma candidatura a prefeito, alguma coisa nesse sentido, Marquinhos? Eu tive a felicidade... Porque você é novo, tempo e tal, você tem para isso, né? Não, tenho 3 mandatos na Câmara Municipal, eu nunca quis ser nem da mesa diretora. Era das comissões, nunca quis ser da mesa. Acabaram-se as eleições agora no ano passado, eu falei, eu vou ser presidente da Câmara. Comecei a articular com alguns amigos, com algumas lideranças, com alguns partidos. Eu fui numa emissora de rádio que me chamou logo depois da eleição e disse naquele programa, falei, eu vou ser presidente da Câmara. E um jornalista que me entrevistava falou, mas você está convicto, você está falando? Eu falei, você é um dos grandes presidentes que a Câmara vai ter, porque eu quero mostrar para a cidade e para mim mesmo o meu outro lado. Não só o lado polêmico, não só o lado de quem fala, de quem esbraveja, mas eu quero mostrar o lado conciliador e o lado também do administrador. Aí nós tivemos uma eleição tumultuada para a presidência da Câmara Municipal, o prefeito do meu partido eleito havia feito um acordo para colocar um outro companheiro nosso como presidente, havia até assinaturas para esse acordo, eu não sabia desse acordo, continuei trabalhando, tive o apoio decisivo dos 20 companheiros dos 19 companheiros que votaram em mim, comigo 20, que foram firmes, que foram leais, que não abriram mão do compromisso que haviam assumido comigo, e eu cheguei na Câmara Municipal. Tenho feito um trabalho de valorização do Legislativo, de independência do Legislativo, tenho colocado sempre isso para o prefeito. No discurso dos 100 dias do governo do Paulo Otomani, eu disse publicamente,
Eu falei, prefeito, estou aqui como presidente da Câmara e a Câmara é um poder, aqui é outro, a Câmara não é extensão da Prefeitura. Tenho brigado e lutado em defesa dos meus vereadores, quando eles estão corretos nas suas atitudes, e tenho pautado a minha conduta pela democracia. Isso me credencia. E eu não sou daqueles, Leite, disse que falo o que eu penso, eu vou consultar o partido, eu vou ver as bases, eu vou ver a família, eu vou ouvir isso aqui, eu vou ouvir aquilo. Eu tenho o sonho de ser prefeito na minha cidade. E eu vou me preparar para isso. Tenho estudado, tenho me preparado, tenho amadurecido. Eu fiz muitas besteiras na vida pública, talvez pela minha juventude, por estar iniciando a minha carreira política, mas erros, né, os meus erros, graças a Deus, todos eles foram passíveis de serem consertados e não causou prejuízo sério a ninguém. Foram erros, às vezes, de falta de maturidade, e hoje eu adquiri essa maturidade, tenho muito que aprender, e aprendo a cada dia, andando na rua, conversando com pessoas, às vezes, mais simples, eu aprendo muito. E eu quero ser prefeito. Algumas pessoas falam, eu estou estudando, eu estou vendo. Eu não, eu tenho essa ideia, tenho esse sonho. E eu acho que o político que entra na vida pública, trabalha por uma cidade, nos mais diversos setores públicos, e ele não querer ser prefeito, eu acho que ou ele está mentindo para a população, ou não há naquele trabalho uma vontade de acertar, mesmo porque você vai precisar acertar para ter o resultado lá na frente. Então, eu tenho intenção, não sei se é daqui a 3 anos, eu não 2020. sei se quando vai ser, mas eu esperei aí 3 mandatos, nunca quis ser presidente da Câmara, me preparei para ser, conheço o regimento interno, conheço o funcionamento administrativo da Câmara, estou sempre me atualizando, indo para São Paulo na CONAN, no CEPAM, fazendo cursos, para aperfeiçoar, para conhecer a máquina pública, para conhecer as leis, e um dia eu vou chegar, se Deus quiser, com o apoio da população, eu vou chegar a ser o prefeito da minha cidade, e quero ser um grande prefeito, porque tem gente que luta, trabalha, vai, e a hora que acaba chegando lá, e nós tivemos exemplos no passado disso aqui em São Carlos, acabam decepcionando a população e não voltam mais. Então, como eu falo para você que o meu oxigênio é a política, eu não posso errar se eu estiver lá, porque se eu errar, eu não vou ter mais o apoio da população, e não tendo o apoio da população, eu vou cortar, cessar uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é a vida pública, a política. Muito obrigado, Marquinho Amaral, pela sua presença. Obrigado a você, Leite, é um prazer aqui na Hora estar com do você. Leite. Você sabe o carinho, o respeito que eu tenho por você. E é Um recíproco, abraço. por você e por toda a sua família. Muito obrigado. Um abraço.